quero aqui registrar que o senhor trouxe um depoimento que eu fiquei um pouco confusa com algumas coisas e eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente. Eu sei que o senhor já falou. Eu quero pedir, antes de iniciar as minhas perguntas, que o senhor não se sinta de nenhuma maneira ofendido se eu interrompê-las, porque, como foi dito aqui, nós temos um tempo menor e eu gostaria de esclarecer para que a gente pudesse criar uma linha. A primeira coisa que o senhor traz é a respeito do Estado Democrático de Direito, que foi logo na sua explanação inicial, que o senhor é um defensor do Estado Democrático de Direito. O senhor pode falar rapidamente o que o senhor entende por isso? O senhor pode repetir novamente para ficar gravado? É um Estado que todo mundo tem os seus direitos. Isso, o senhor, na sequência que o senhor falou isso, o senhor falou o seguinte, que o Estado Democrático de Direito é oportunidade, inclusive, de nós retrucarmos. O senhor falou essa palavra. Então, nós estamos aqui falando de um cidadão que é um general que defende a livre manifestação. É isso? Sim. Bom, a outra coisa que eu gostaria de falar, então, por que o senhor, aí eu quero aqui registrar, que o senhor que defende, ou pelo menos fala que defende o Estado Democrático de Direito, que é a livre manifestação, inclusive a liberdade do contraditório, todas as vezes que os parlamentares aqui, que falaram de golpistas, falaram a respeito vamos dizer assim, da insatisfação com esse governo que foi eleito, o senhor continuou dizendo que era um golpista. O senhor acha que a livre manifestação, que o acampamento, ele estava invadindo o Estado do Estado Democrático de Direito? Deputada, eu realmente não analisei essa pergunta. O senhor acabou de me falar a respeito Sim. do Estado. E o senhor Sim. acha que a livre manifestação de quem está falando que não está satisfeito com uma eleição, estando ali num acampamento, o senhor acha que as pessoas estão ofendendo o Estado Democrático de Direito? É porque eu estou acontecendo meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse. Porque... Bom, então aqui eu estou com uma certa dificuldade de ouvir do general, que era comandante do GSI, o que realmente ele defende. Porque o senhor acabou de dizer que defende, mas aí quando o senhor fala de manifestação, o senhor diz que essas pessoas são terroristas. Mas vamos seguir em frente. A outra questão que eu gostaria que o senhor trouxesse para mim, e aí não só para mim, mas para toda a população que esteja nos escutando, porque isso não faz parte do nosso dia a dia, é a responsabilidade do GSI. O GSI tem 4 secretarias. Uma delas é a responsabilidade da segurança pessoal dos familiares do presidente da República e do vice-presidente. Quais são as outras secretarias? Deixa eu olhar aqui, que às vezes eu erro o nome, por favor, desculpe. Então vamos lá, para que a gente não possa perder tempo, a Secretaria do Nuclear que o senhor trouxe, a Secretaria que cuida das terras estratégicas, a Secretaria de Aviação, e o senhor disse que o GSI mudou ao longo do tempo. Isso daqui foi mudado ao longo desses últimos 4 anos, ou quando o senhor estava responsável por esses 2 anos, dos 8 anos do governo Lula, já era desse jeito? Não. Quando eu assumi o Departamento de Segurança em 2003, a concepção do Gabinete de Segurança Institucional era outra. Eu não sei, na realidade, quando mudou. Quando eu cheguei, estava mudado. Você tem a Secretaria de Coordenação de Sistemas, que cuida da área nuclear e da área espacial. Você tem a Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, que cuida do Conselho, na realidade, de Defesa e Segurança Nacional e da Câmara de Relações Exteriores. Você tem a Secretaria de Segurança da Informação e Segurança Cibernética e você tem a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. São essas 4 secretarias, mais o Departamento de Gestão, deputada.
O que nós temos aqui, o senhor falou várias vezes que o GSI não foi ao PAI. O senhor deixou claro também que provavelmente alguém que era do antigo comando recebeu o convite, mas não repassou para o novo comandante, que era o senhor, o ministro. E aí, realmente, não tem no PAI a presença do GSI. Mas nós temos a presença do Ministério da Justiça, representado pela Polícia Federal. Qual é a ligação do GSI com o ministro da Justiça? Qual é a ligação do GSI com a Polícia Federal? O GSI não tem nenhum protocolo de ligação com a Polícia Federal e nem com o Ministério da Justiça. Nenhum. Então, assim, o governo não conversam, não trocam informações. Eu estou perguntando isso por quê? Eu estou perguntando isso porque nós temos, principalmente, a presença do Ministério da Justiça, e nós temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino, e que para nós é uma surpresa, inclusive o senhor, como ministro do GSI, não ter nem tido acesso a isso, mas ele faz essa vamos dizer assim, primeiro tem um documento de um senhor chamado Andrei Augusto Passos, que é o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, fazendo esse documento para o governador Ibanez e para outras instituições, dizendo da necessidade de aumento de segurança naquele momento, dia 8. E o senhor disse algumas vezes aqui que o senhor não teve nenhuma comunicação, inclusive do governo federal. Não foi isso que o senhor disse? Não, eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando. Eu passo aqui depois para o senhor, cópia, mas e essa Obrigado. Documentação, inclusive, tem o SEI. Então, o que a gente percebe é que houve uma sabotagem, e aqui eu estou abrindo uma linha de investigação, uma sabotagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao próprio GSI. Ao próprio GSI. Me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro. Um ministro debochado, um ministro que não tem responsabilidade, e vou dizer mais, ele queria tomar o GSI. Da segurança, que é o nosso exército. Porque ele queria entregar isso para a Polícia Federal. E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio de uma emboscada. Emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino. Eu peço a gentileza aqui, a Guarda Nacional é de responsabilidade de quem, general? A Guarda Nacional, a Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui, para mostrar a sabotagem. Lá no fundo, ó, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando, provavelmente é a Força Nacional. Pelo amor de Deus! Olha só. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio, relator, que é a própria sabotagem, porque tinha interesse nas secretarias do GSI. É muito sério o que está acontecendo aqui. A sabotagem do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso. A sabotagem da nossa riqueza brasileira. E isso é feito, infelizmente, por mais que o senhor não concorde, eu respeito, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, por um governo que é, sim, de um ex-condenado em 3 instâncias, que roubou, sim, o nosso país. E aí, eu quero mais uma vez mostrar um vídeo do que aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo vídeo, por favor. Mais uma vez, eu já estive aí nesse lugar, aí é exatamente a entrada para o gabinete do presidente da República, e olha só, a fantasia, a cenografia
que está acontecendo? Cadê os policiais? Eles checam até a imagem, eles fazem os vídeos. E essa CPI, general, com essas imagens, ela se recusa a chamar esse senhor que é um portador de máquina fotográfica chamado Adriano Machado. Eu espero que a CPMI consiga, olha lá, eles vão checar ainda as filmagens. E é isso que nós estamos aqui brincando com a nossa população brasileira. A defesa do Estado Democrático de Direito é a defesa da manifestação. A defesa do contraditório, com respeito. Agora, o que está sendo colocado ali, além do que estão querendo tirar a defesa democrática do nosso Estado de Direito, estão querendo roubar mais uma vez o Brasil. E orquestrado por um ministro desse presidente Lula, Flávio Dino. Por isso, eu digo a essa CPI que hoje é um dia histórico também. É um dia que nós aprovamos um requerimento para que esse senhor, que queria tomar o GSI, colocou um interventor. E como o senhor disse, e o general Heleno disse, ele não conhece nada do GSI. Ele não conhece nada. E chegou lá no GSI falando que aquilo estava uma desorganização. E nós precisamos entender que o GSI, ele precisa sim ser preservado, porque ele não é simplesmente a segurança do presidente, ele é muito mais do que isso. Ele é a segurança do nosso Estado de Direito democrático. General, o respeito, a consideração pela instituição que o senhor representa, nós temos que ter de todos os brasileiros. O que nós não podemos aqui, de maneira nenhuma, politizar. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento muito diferente no senhor político, porque o senhor, por mais que o senhor fale que não está na política, o senhor é um defensor. O senhor disse algumas vezes aqui para todos nós que o senhor é um defensor do presidente Lula. Mas eu quero dizer para o senhor, eu sou uma mulher, e não me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, eu tenho útero. Eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe de 6 filhos. E eu também defendo as minorias, e eu acho que essas minorias têm que se tornar a união de todos nós. Eu também defendo as diferenças. Eu também defendo a desigualdade, para que a gente acabe a desigualdade social. E sabe qual é uma das coisas para a gente conseguir acabar com a desigualdade social? Aí acabar é com a hipocrisia e principalmente com a corrupção. A corrupção, ela mata. A corrupção, ela mata. Ela mata sonho, ela mata realidade, ela mata as pessoas nos hospitais. E o que mais a gente vê da classe política que foi eleita e que nós temos que respeitar a população é a hipocrisia. E nós precisamos defender o nosso Brasil. Eu vou tentar usar esses minutos que eu tenho para tentar esclarecer alguns fatos. Porque às vezes, quando a gente chega aqui na CPI, às quintas-feiras, a sensação que a gente tem é que está inserido numa distopia orwelliana. Que ficam tentando provar para a gente o tempo inteiro que 2 mais 2 é igual a 5. E enquanto não sair da nossa boca que 2 mais 2 é igual a 5, o pessoal não se satisfaz. Então, na cadeira onde está Vossa Senhoria hoje, general, se sentaram algumas pessoas que foram inquiridas sobre os atos do dia 12, do dia 8 e muito mais que isso. Foram taxadas como se tivessem cometido alguma ilicitude porque posaram para uma fotografia com uma faixa atrás escrito "Fora Lula". E enquanto não confessaram os seus pecados de eventualmente desconfiar do processo eleitoral de 2022, e enquanto não reconheceram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o seu próprio presidente, não puderam sair. As perguntas foram feitas à exaustão. Você reconhece o presidente Lula? Você reconhece o presidente Lula? Você reconhece o presidente Lula? E enquanto não saiu a resposta, a pessoa não podia sair daí. E aí quando passa um vídeo de um outro pessoal, esses de esquerda, que invadiram a Câmara,
tem que tirar o vídeo. Ah não, isso aí não tem nada a ver. Mas quando se referem ao acampamento, na frente do quartel-general, que a Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, na pessoa do general Dutra, quando esteve aqui, falou que o acampamento estava desmobilizado. Tanto a polícia quanto o Exército falaram isso. O acampamento no dia 6 de janeiro estava desmobilizado. E aí a gente fica aqui, o acampamento isso, o acampamento aquilo, o acampamento não sei o quê. Ora, se o acampamento estava desmobilizado, ele não tem nada a ver com o dia 8. E nenhuma das perguntas relacionadas ao acampamento poderiam sequer ser deferidas. Mas 2 mais 2 tem que dar 5. Senão a gente não fica satisfeito aqui. É mais do que um exercício de racionalidade, muitas vezes é um exercício de paciência. Eu imagino quem nos assiste. Pelo YouTube, pela televisão. Eu imagino quem nos assiste e vê, com perdão a Vossa Senhoria. Você pode abrir, deputado Joaquim Roriz? Tem aspas aqui no Metrópolis, de Vossa Senhoria, General Gonçalves Dias, dizendo que esse procedimento do Major José Eduardo Natali está sendo ouvido em um processo de sindicância que eu mandei instaurar. As aspas são do senhor, está no jornal Metrópolis, de que o senhor acabou de falar. Aí o deputado Joaquim Roriz Neto perguntou para o senhor instaurou o processo? O senhor respondeu não. Então tem aspas do senhor antes, aspas do senhor depois, se contradizendo. É claro. A gente comete erros, a gente comete equívocos e às vezes nem entendeu a pergunta direito para poder responder. Mas a sensação que isso transmite para nós é muito ruim. É muito ruim também que outras pessoas, quando sentaram na cadeira que Vossa Senhoria está sentado aí hoje, não tiveram a defesa quando colocados diante de situações que não eram boas para elas, perguntas que não eram confortáveis para elas. Vossa Senhoria, general, falou assim, a política entra por uma porta nas Forças Armadas e a hierarquia, a disciplina e o respeito à cadeia de comando saem pela outra. Com todo respeito a Vossa Senhoria era conhecido como general do Lula, quando ainda estava na ativa. O deputado que me antecedeu, um dos deputados que me antecederam, falou aqui durante 4 minutos sobre uma tentativa de golpe. E ao começar a respondê-lo, o senhor falou que concordava com o preâmbulo que ele tinha feito. E o acampamento estava desmobilizado, e o próprio Exército falou isso. As informações que supostamente chegaram ao celular de Vossa Senhoria pelo WhatsApp, elas chegaram a todos os órgãos. O ministro de Justiça, Flávio Dino, oficiou o governo do Distrito Federal a respeito da possibilidade de atos violentos acontecerem em Brasília no dia 8 de janeiro. Era sabido. O senhor falou, general, sobre eu não sei qual é o termo técnico, se eu errar me perdoa, a retirada do pelotão que estava lá no Palácio do Planalto para que eles ficassem de prontidão no QG. E a gente ouviu aqui deputados se corrigindo, porque primeiro chamou o pessoal de manifestante, aí depois lembrou, não, manifestante não, eu tenho que chamar de terrorista. E aí Vossa Senhoria diz para nós todos aqui, para o Brasil que nos assiste, que teve um sentimento, uma inquietação, uma angústia, pegou o seu carro e foi até o Palácio do Planalto enfrentar de peito aberto os terroristas. Os terroristas. Quer dizer, o pelotão que estava lá foi para o quartel-general. E para enfrentar os supostos terroristas, a gente deve acreditar que foi o general apenas. Aí, Vossa Senhoria apareceu nos vídeos. O deputado pastor Daniel mostrou o vídeo aqui do presidente Lula dizendo que não tinha. O deputado Lindbergh, a edição ficou até boa, porque parecia até um diálogo entre eles. Aí o presidente Lula decreta sigilo sobre os vídeos. Quer dizer, os vídeos não podem aparecer. Alguém vazou os vídeos e apareceu na televisão. Depois da divulgação dos vídeos, Vossa Senhoria se retira do cargo de ministro do GSI.
É uma pena que nesse momento da história do Brasil a gente esteja meio proibido de pensar. Porque se o povo brasileiro ainda tivesse liberado para pensar e expor as suas ideias de maneira livre, talvez a teoria que foi ridicularizada aqui, eu não sei falar em inglês, é false flag, essa teoria fosse levada a sério. Porque são tantas coincidências na cronologia dos fatos, que não seria errado alguém pensar assim: o grupo político que se beneficiou produziu os atos. Mas a gente não pode pensar. O brasileiro está proibido de pensar. O tempo passa e surge a notícia de que o Gabinete de Segurança Institucional enviou no dia 20 de janeiro a cópia do relatório de informes da ABIN ao Congresso Nacional. Em especial a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Neste relatório que foi enviado, nessa cópia do relatório, não estavam as mensagens a que outros deputados se referiram aqui antes de mim. Só lembrando que no dia 20 de janeiro, Vossa Senhoria ainda era o ministro do GSI. Tempos depois, já sob o comando do general Marco Antônio Amaro dos Santos, o GSI, no dia 8 de maio, envia novamente a cópia dos relatórios, mas agora consta da cópia dos relatórios as mensagens que foram enviadas ao WhatsApp de Vossa Senhoria. O GSI justifica como sendo um erro material. Eu não duvido que tenha sido um erro material. Eu não duvido que tenha sido um erro material. Mas há muitas pessoas que têm o direito de duvidar e de pensar: será que foi mesmo? Pelo simples fato de que o primeiro relatório foi enviado quando Vossa Senhoria ainda ocupava o cargo. E o segundo, quando Vossa Senhoria não ocupava mais. O primeiro omitiu as mensagens, o segundo não. Pode ter sido um erro material? Pode ter sido um erro material. Mas não pode ser ceifado de nós o direito de pensar e de adotar qualquer linha de investigação que seja possível. Entre elas a teoria da bandeira falsa, que o deputado Joaquim Roriz Neto levantou aqui. A gente ouve muito falar nessa tentativa de golpe com estilingue. Eu custo acreditar que alguém vai tentar dar um golpe de Estado e tem como objeto de demonstração da sua força estilingues, paus e pedras. É uma tentativa de golpe de pessoas que são taxadas de terroristas. Eles queriam tomar o poder, entre aspas. Quem não se lembra de Zé Dirceu? Dizendo que eles iam voltar ao poder, mas não vencendo eleições. Eles iam tomar o poder. Zé Dirceu, que é um dos grandes líderes do movimento que escravizou a América Latina com o socialismo, o Foro de São Paulo, que agora vai fazer reunião aqui em Brasília. Quem não se lembra dele falando isso? Quem não se lembra de outras pessoas pertencentes ao mesmo movimento político, se é que se pode chamar de movimento político, falando que eleição não se ganha, o poder vai ser tomado? São estes mesmos que agora querem imputar à direita um movimento dito de tomada de poder. Não é verdade. Simples desse jeito. Não é verdade. O deputado Chico Vigilante, presidente dessa CPI, fez uma pergunta de relevância fundamental para que nós esclareçamos esses acontecimentos todos. E aqui eu vou repetir o que eu já falei 1 milhão de vezes. Toda quinta-feira eu falo isso aqui. Quem cometeu crime tem que ser punido, não importa quem seja. É vândalo, depredou, quebrou, danificou o patrimônio público, responda. Não estamos defendendo aqui quem cometeu crime. A pergunta é: a quem interessava o que aconteceu? Porque ao responder a quem interessava o que aconteceu, muitas pessoas têm o direito de chegar à conclusão de que as digitais do movimento político que se beneficiou com o que aconteceu estão no acontecido. Isso não pode ser descartado. Isso não pode ser descartado.
Seria um erro da nossa parte acreditar que simplesmente as pessoas vieram para Brasília quando o acampamento já estava desmobilizado, quando o presidente já não era o antecessor Bolsonaro, o líder deles, né, o suposto líder daqueles que quebraram tudo. Ele já viajou e já foi embora para os Estados Unidos desde 30 de dezembro. E aí essas pessoas resolvem pensar assim, agora vai dar certo. Agora que o presidente Bolsonaro não é mais presidente, agora que ele foi para os Estados Unidos, agora que o Lula é presidente, que o novo ministro do GSI é do governo Lula, que os ministros são do Lula, agora a gente vai com os nossos estilingues tomar o poder. Meu Jesus! Um movimento de tomada do poder. Então a pergunta que tem que ser feita efetivamente é a pergunta que o deputado Chico fez, que o deputado Joaquim fez, que eu já fiz, que a deputada Paula já fez, que o deputado Daniel já fez, a quem interessava? Quem deixou as suas marcas, as suas digitais para se beneficiar com o que aconteceu? Porque eu sei quem foi prejudicado. Prejudicada foi a direita brasileira. Agora, bolsonarismo não é um movimento político. A mídia e grande parte dos políticos de esquerda tratam o bolsonarismo como um tipo penal tácito, inexistente de maneira escrita, mas que quando você rotula alguém de bolsonarista é como se você estivesse falando assim, é criminoso. No imaginário da população é assim, é terrorista, é genocida, é isso, é aquilo. É mentira. Essa narrativa é uma narrativa mentirosa. Porque o movimento político que foi prejudicado com o dia 8 é um movimento político de direita. É uma direita que nasceu e que não vai retroceder, não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Nós continuaremos em busca da verdade. Continuaremos a expor os nossos princípios e valores. E eu quero encerrar aqui que Bolsonaro só se tornou Bolsonaro porque ele teve coragem de externar, verbalizar o sentimento, os princípios, os valores de centenas, de dezenas de milhões de brasileiros. Dezenas de milhões de brasileiros olham para o presidente Bolsonaro e falam assim, esse cara representa os princípios e os valores que eu acredito. E ele pode ser tornado inelegível hoje, porque os valores que ele representa não vão morrer. Os princípios que ele representa não vão morrer. Nós não vamos abrir mão de ser quem nós somos. A pergunta que tem que ser respondida é, a quem interessava? Qual grupo político se beneficiou e qual grupo político foi prejudicado? Eu sei. A esquerda foi beneficiada pelos atos do dia 8 de janeiro. Agora tudo que a direita faz é criminalizado por causa do dia 8. A direita foi prejudicada e é com isso que eu encerro pedindo perdão pela ênfase excessiva.